Então, como que esse capital vai variar, gente? Bom, a gente já viu que esse capital aqui em vídeos anteriores, ele varia basicamente por 4 fatores, né? O capital total da economia, o capital por trabalhador, tá? Ele depende da mão de obra disponível, ou seja, aumento populacional faz com que a mão de obra aumente. Ele depende também do avanço da tecnologia, ele depende de investimento e ele depende da depreciação. A depreciação também faz variar, tá? Então, ele pode ser descrito dessa maneira aqui, tá? À medida que o investimento varia, o capital cresce, né? Então, para que o capital continue crescendo ao longo do tempo, é necessário que o investimento ele continue crescendo, supondo que a taxa de depreciação é exatamente a mesma. Tá? Então, ΔK, que é a variação do capital, também pode ser reescrita dessa outra maneira aqui. A gente já viu que o S é uma função de poupança, tá? Significa poupança. Esse S minúsculo seria a poupança per capita, a poupança por trabalhador. Tá? Ah, mas e esse A aqui? Esse A a gente não vai trabalhar com ele agora, mas ele significa uma variável de tecnologia, progresso técnico, ou seja, à medida que a economia aumenta para crescimentos de progresso técnico, mais tecnologia vai sendo adicionada, assim o capital varia, ele tende a crescer, tá? Mas vamos supor, para efeitos didáticos, nesse momento aqui, que o capital está variando, aqui a gente viu o investimento, e que o investimento está sendo uma função direta apenas da poupança. A tecnologia a gente vai trabalhar depois, mas pode ser escrito dessa maneira, tá? E esse ΔK pode ser reescrito assim, ó, com esse K com esse ponto em cima, que significa o capital variando ao longo dos anos, tá? Então, dessa forma, o estoque de capital ele varia à medida que novos investimentos são feitos na economia, só que nós temos necessariamente que descontar a taxa de depreciação do capital, porque não dá para fugir disso, tá? O capital ele deprecia, ele vai perdendo valor ao longo dos anos, tá? E à medida que o capital cresce, a depreciação ela vai se tornando cada vez maior também, tá? Contudo, tanto maior se torna a taxa de depreciação do capital à medida em que se verifica aumentos deste, como eu já acabei de falar, tá? À medida que o capital vai aumentando, a depreciação ela é proporcional também. Como que a gente vai ter tudo isso que a gente acabou de falar, mas plotado num gráfico, a gente tem essa situação aqui, tá? O capital ele tende a crescer ao longo do tempo, olha aqui, ó, o capital cresce. O que acontece com a depreciação, tá? Na linha horizontal, como sendo uma função dessa linha. Aliás, na linha vertical como sendo uma função da linha horizontal, tá? A depreciação como função do próprio capital. O capital vai crescendo, a depreciação vai crescendo também, tá? De forma linear. Por quê? Sempre a mesma taxa. Se você supõe, por exemplo, uma taxa de 5% ao ano, todo ano ela vai crescer exatamente a mesma taxa de 5%. E a cada ano você então soma 5%, aliás, desconta 5% daquele bem, daquela máquina que você comprou para sua fábrica, por exemplo, tá? Então, o investimento e a depreciação podem ser plotados num gráfico dessa maneira aqui. Agora nós temos o gráfico com as duas variáveis. A primeira a gente já viu que é a depreciação que cresce a uma escala sempre constante, né? Sempre vamos adicionando aqui 5%, 5, 5, 5, até que chega aqui no 100% e daí aquela máquina não presta mais, você tem que jogar ela fora, tá? E por que o capital ele tem um comportamento não linear, assim como a depreciação? Porque, como a gente já viu, o retorno do capital ele é decrescente, tá? Então, assim, à medida que você vai realizando investimentos, tá, o capital vai crescendo, mas ele não cresce necessariamente à mesma proporção. Ele apresenta retornos decrescentes, temos que descontar a depreciação e por aí vai. Ou seja, o custo de uma determinada enésima unidade a ser produzida ele acaba se tornando maior. Então, o retorno que aquele capital ele vai ter para o empreendedor, isso já foi falado em vídeos anteriores. Por exemplo, lá você tem uma panificadora, tá? E aí essa panificadora ela tem uma determinada capacidade produtiva. Para que você exceda aquela capacidade produtiva para produzir uma unidade adicional de pão, você necessariamente vai ter que ligar mais uma máquina. Ou seja, você vai acabar consumindo mais energia. Você vai ter que ter mais um funcionário operando, ou mesmo funcionário operando, mas ele vai cobrar mais porque ele vai trabalhar hora extra. Então significa que o retorno do capital ele acaba sendo decrescente. Ele cresce, mas ele cresce uma escala não crescente, uma escala decrescente, tá? Vai chegar um ponto em que, uma vez mais que a depreciação ela é sempre constante, ela vai crescendo e o capital ele vai apresentando um retorno cada vez menor, um retorno decrescente, vai chegar um momento que esses dois pontos eles vão se encontrar num único ponto, essas variáveis elas vão ter exatamente o mesmo valor,
certo? E esse ponto aqui a gente chama de estado estacionário da economia, como a gente já vai ver no gráfico. Olha só, vai existir um nível de capital para o qual o investimento é igual à depreciação. E nesse ponto o capital não varia. ΔK vai ser exatamente igual a zero. Então este ponto A nós chamamos de estado estacionário do capital. Tá? E a gente apresenta um K com um asterisco. Significa que ali chegamos então ao nível de estado estacionário da economia. Aqui é que está o ponto X da questão. Qual o motivo para essa convergência desse estado da economia, do estado estacionário? A gente sai daquele nível anterior de K e a gente chega para esse ponto aí do K asterisco. Tá? Para entender isso, a gente precisa plotar um gráfico, aquele mesmo gráfico, só que o que ele vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar... embaixo ele vai mostrar esse diagrama de fases, onde mostra a fase da evolução desse capital ao longo do tempo. Podemos entender esse capital, para efeito didático, como, por exemplo, um bem de capital, uma máquina mesmo, certo? Ao longo do tempo ela vai perdendo seu valor. E como que se comporta, então, o investimento e como que se comporta a depreciação? Olha só, vamos considerar que o investimento ele é constante, tá? Seja o investimento constante e seja a depreciação também constante. A gente tem que perceber o seguinte, que nesse nível aqui inicial, olha aqui, ó, K1, o que acontece? A gente tem que o investimento, olha aqui, ó, I1 é maior que lambda K1, ou seja, este investimento inicial ele está sendo maior que a depreciação do capital. Para esse mesmo nível de capital aqui, a gente tem um certo nível de investimento que ele supera a depreciação do capital. Ora, se nós temos nesse ponto aqui um nível de investimento que supera a depreciação do capital, significa que o estoque de capital por trabalhador... Aliás, o estoque de capital total na economia ele continua crescendo. Se a gente divide esse estoque de capital total pela quantidade de trabalhadores, nós vamos ter o estoque de capital por trabalhador. Ou seja, nesse ponto nós temos que o estoque de capital por trabalhador ele continua crescendo. Tá? Agora vamos analisar aqui este outro ponto aqui, o outro ponto extremo desse nosso gráfico aqui. Nós temos que este ponto aqui, o K2, que é o segundo nível de estoque de capital, olha só, a gente vê aqui uma certa inversão de valor. A gente tem que esse K2 aqui, ele é inferior à depreciação. Se ele está sendo inferior à depreciação, nesse momento aqui, o investimento está sendo inferior à depreciação. Por quê? Porque a depreciação cresceu muito. Tá? Tá tendo investimento aqui? Tá, mas a depreciação nesse ponto está tamanha que o investimento já não está compensando. Aqui nesse ponto aqui, existe um ponto negativo para a economia. Tá? Qual é o ponto ideal? É aqui, ó, é onde exatamente o nível de investimento por trabalhador exatamente igual ao nível de depreciação do capital por trabalhador. Aqui é o estado estacionário da economia. Tá? Então, nesse ponto aqui não é um ponto bom. Aqui nós deveríamos ter um acréscimo muito maior de investimentos que compensasse essa depreciação. Mas como que está ocorrendo essa variação do capital? Tá? Então vamos ver esse diagrama de fase. Tá? Nós temos aqui o K com a bolinha, aqui, a variação do capital, exatamente nesse ponto aqui, que é o ponto do estado estacionário. Tá? Então inicialmente, ó, você compra uma máquina, um bem de capital, ela vai produzindo. Só que ela vai perdendo valor. Ela vai produzindo, vai chegar um momento aqui que ela vai apresentar rendimentos decrescentes. Existe a depreciação incidindo em cima desse capital aqui. Os rendimentos dessa máquina vão começar a se tornar menores. O custo operacional dela vai se tornar cada vez maior. E aí os retornos que você vai tendo com essa máquina, com esse capital, vão sendo também cada vez menores. Vai chegar num ponto aqui que essa máquina ela precisa ser substituída. Tá? Vai chegar um momento aqui, gente, que novos investimentos terão que ser feitos. Tá? Por exemplo, assim, vamos falar em imóvel.
E os engenheiros civis falam assim, olha, a vida útil de um prédio, por exemplo, de um edifício, é de 50 anos, é de 80 anos. Eu não sei, não é minha área, mas vamos supor. Significa que se ele fala que daqui a 50 anos você vai ter que substituir aquele imóvel, necessariamente você vai ter que derrubar ele e construir um novo em cima. Com a máquina é a mesma coisa, tá? Ela vai ter que ser substituída, tá? Porque senão você vai colocando dinheiro, vai gastando para reformar, não compensa, tá? É melhor quando chegar aqui, ó, que o bem ele mais que se pagou, você substitui. Como eu dei aquele exemplo lá no início do vídeo, que eu falei de um colega meu, que ele me disse um dia, uma colheitadeira ela se paga em 4 anos, mas ela tem uma vida útil de 8 anos. Daqui 8 anos você pega ela, vende pelo valor residual e compra uma máquina nova, tá? Ou seja, novos investimentos vão ter que ser realizados, tá? A solução para o estado estacionário da economia é exatamente isso, é a realização de novos investimentos, tá certo?